for Hello, everyone. Alô a todos, eu sou o Ian, sou da Eslovênia, trabalho para Provision. Estou passando para o inglês, espero que todos entendam. Obrigado por receber-me aqui. Quando eu discuti com o Carlos sobre a minha vinda, ele me disse: "Você não quer fazer alguma apresentação?" Eu não tinha nada novo. Ele disse: "Bom, será que você pode apresentar alguma coisa interessante para os operadores?" E eu pensei que não tínhamos falado sobre melhores práticas atuais em operações para operadores. Então, quem nesta sala está implementando o PV6 para usuários finais e é operador? Levante a mão. Os outros estão, na certa, vão fazer isso depois. Então, como isso aconteceu? Vamos estar falando sobre documentos que elaboramos na comunidade do RIPE. Esses documentos discutem os principais problemas relacionados a práticas operacionais para alocação de prefixos IPv6. Estamos fazendo as escolhas erradas ao desenhar uma rede IPv6. Há implicações negativas na sua implementação. Se você faz essa implementação de forma errada, depois de certo tempo você vai dizer: será que eu não fiz direito? Você tem que voltar e fazer isso novamente. Isso custa muito dinheiro e muito tempo. Então, eu trabalhei antes para a Internet Society, eu estava viajando pelo mundo, falando com operadores, ajudando a implementar IPv6, quando eu ouvi o padrão. A pergunta que surgiu com frequência, decidimos então que essa pergunta era uma pergunta para a qual as pessoas que precisavam de uma resposta. Então, começamos a escrever um documento sobre como dar essa resposta. Neste caso, documento particular, esses são os coautores, não foi só eu. É uma coisa que todos devem fazer. Pessoas de vários lugares, operadores de vários lugares da Telecom Eslovênia, aqui da Cisco, o pessoal da GetJordi também ajudou com isto. Jen Linkova também co-presidente do ITF agora. Luiz Balminot é do Brasil, não está aqui presente hoje. Olá, Luiz, se você está assistindo remotamente. Kevin Maino da ISOC. Então, temos o Lee Howard da Retevia. É uma ótima equipe de pessoas que uniram as suas experiências na implementação de PV6. Este é o índice. O que nós discutimos aqui? Normalmente, o que eu recebo como pergunta dos operadores? Qual é o tamanho da delegação de prefixo que deveríamos alocar aos usuários finais? Empresas, usuários finais normais, não comerciais. Aqui, então, entramos nessa discussão descrevendo por que uma coisa entre /56 e 48 faz sentido. Então, passamos à numeração do Link 1 entre o CPE e o operador. Depois, apresentamos as opções de alocação de prefixos, primeiro para todos, 1/48, outro para negócios, empresas e também usuários residenciais. Isso para dar às pessoas prefixos menores do que 1/56. Então, a parte que foi a mais, digamos assim, controversial foi como alocamos prefixos de forma estática ou dinâmica. Eu acho que os operadores normalmente pensam com a mentalidade de IPv4 dinamicamente. Você lá dá um IP ao usuário final e temos que fazer o reboot, damos outro. Mas isso não acontece, não funciona IPv6, nada mais.
Se vocês vão mudar os prefixos para o CPE, ou vão deliberadamente mudar os prefixos, a tecnologia atual não suporta isso, porque significa que você vai ter que renumerar todos os dispositivos na CPE. Não há rede e isso traz problemas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, um conjunto genérico de recomendações se vocês estão implementando IPv6. IPv6 não é a mesma coisa que IPv4. Em IPv4, nós contamos endereços, o número de IPs em prefixos. Em IPv6, cada prefixo tem seu próprio significado, como /64 é o menor que você pode colocar numa rede de camada 3, seu lado LAN no router CPE em casa. Então, isso /48 se refere ao prefixo no ponto final, na borda. Então, quando vocês estão planejando fazer um plano, não sejam muito conservadores, mas também não muito liberais. Quando eu vejo que o Operator faz o plano de endereçamento e coloca tudo na primeira pequena parte do espaço de atribuições e depois não podem fazer nenhum upgrade porque eles ficam sem espaço nesse mínimo espaço que estão usando. Aí jogam fora a segunda versão, às vezes é muito grande, gastam todo o espaço e ficam sem espaço até antes de implementá-lo. E a terceira versão é alguma coisa no meio que faz sentido para o uso real. E, por outro lado, se você precisa de mais espaço em IPv6, você pode ir para o seu RIR e conseguir mais espaço. Se você quer fazer um plano de endereçamento simples, use o /48 para cada cliente usuário final. Isso pode funcionar muito bem com os clientes que vêm de outros ISPs e que têm seu próprio ULA. Se vocês querem ser conservadores e outorgar um /56 para cada cliente, então as pessoas têm que verificar de que sabem como entender o plano de endereçamento do seu lado, como dividir a rede, porque não podem gerir tudo que tem no meio. Então, também a gente tem ouvindo pessoas discutindo que estão dando um /48 para os clientes empresariais e /56 para os usuários residenciais, só para fazer uma diferença baseados nas vendas de marketing nesse nível. Então, os clientes empresariais têm uma sensação de que estão recebendo mais porque eles pagam mais que um usuário residencial. Tudo bem, qualquer coisa que vocês façam entre /48 e /56 está certo. Tecnicamente é viável. Agora, se vocês vão por baixo de /64, não é recomendável. Tem um caso específico para os telefones celulares, porque para o contexto PDP eles outorgam um /64, mas é uma coisa específica e fica fora do escopo deste documento. Nós também recebemos muitas perguntas sobre como numerar os links ones entre a CPA e o operador. Nosso conselho genérico é usar os links numerados, porque sem números vocês podem acabar tendo dificuldades. Alguns acreditam que os que não têm números são mais seguros, mas para troubleshooting é melhor colocar os endereços Global Unicast nos dois lados. E se vocês querem usar um /127, se vocês resolvem usar isso, pode ser, mas nós recomendamos usar o /64 para cada link e depois usar um /127 de saída deles.
Então, isso tem se mostrado como uma boa prática na vida real. Vamos ver o elefante na sala. Cuidar do elefante na sala. Quem de vocês implementando IPv6 estão fazendo com prefixos dinâmicos, que mudam o prefixo o tempo todo? Alguém está fazendo isso aqui? Ninguém? Não façam isso. Não façam. Procurem não fazê-lo. Está muito bem descrito no documento, porque essa é uma ideia muito ruim. Assim, falando rapidamente, isso que acontece a muitas pessoas, até a Fernando. Fernando também teve problemas quando o ISP muda o prefixo, mas essa é uma história da África. Andrew Olson, da Liquid Telecom, implementaram IPv6. Eu estava ajudando ele com algumas coisas e eu falei, faça o estático. E ele, não, como é que é? Eu vou fazê-lo do meu jeito. E ele foi dinâmico. E depois de um tempo, ele me ligou e falou, Ian, o Google me colocou na lista negra, no blacklist das implementações ruins de IPv6. Por quê? E eu expliquei para ele, se alguém tem um laptop em casa, por exemplo, na Quênia, e caiu a eletricidade, a CPU, então você no laptop tem o endereço IP do prefixo antigo. Quando a CPE volta, recebe um prefixo diferente e a CPE não sabe qual era o prefixo anterior, porque não é persistente quando faz o reboot. Então a CPE começa a anunciar o novo prefixo, mas no seu laptop você ainda tem o endereço antigo IPv6 antes de que tinha caído a energia. Então, isso tem um mês de vida e pelo menos vai durar uma semana por padrão, e esse laptop ainda continua usando esse endereço IP para mandar tráfego, porque é um endereço IPv6 perfeitamente válido, mas isso significa que se esse laptop procura se conectar a Google, eles estão medindo isto. Você manda um pacote assim. Eles mandam assim, o pacote vai sair da rede ISP e vai chegar no Google. E eles mandam de volta assim, mas nunca vai chegar porque não tem uma rota para voltar, porque esse prefixo já não está ativo. Então, eles esperam que isso volte de você. Tem sim, EC. Se eles não recebem o pacote EC, então essa é uma implementação de IPv6 que quebrou e deixam de oferecer tráfego IPv6 para vocês. Isso é como vocês matam sua conectividade IPv6 em casa. Então, por exemplo, seja lá quem for que eu ajudei a implementar IPv6, a qualquer operador eu falei, fiquem no estático e vocês vão receber tanto menos ligações para a sua mesa de ajuda, para ajuda ao cliente, porque os prefixos que estão para que os prefixos no banco de dados sejam os dos usuários, e quando façam a autenticação, que é também com 3 As, o sistema aqui que tem prefixos fixados, então eles fizeram isso assim. Não tem problemas de nenhuma forma. Então, agora, Fernando, Richard e eu, John, estamos trabalhando num RFC para mudar os timers de um mês para alguma coisa que faça sentido. Então, Fernando, onde é que estamos posicionados agora com nossos timers ou tempos? A gente estamos em 1h45. Sim.
Nós estamos tentando montar os tempos por padrão nas especificações V6, mas isso não resolve o problema original, porque IPv6 nunca foi pensado para mudar dinamicamente os prefixos. Então, o meu conselho é: não façam dinâmico, façam estático. Não façam complicado sua implementação de IPv6. Por gentileza, não façam isto. Isto não é uma coisa que seja útil, nem um pouco. Os reconhecimentos, você viu muitas pessoas que contribuíram para estes documentos. Houve muitas discussões, o documento teve um consenso muito sólido no grupo de trabalho de IPv6 do Hype. E é usado também no Hype Bicoptas Community, então está sendo usado muito para ver como pensar sobre IPv6. Onde encontrar o documento, vocês podem encontrá-lo aqui, é gratuito, podem fazer o download, ler o documento, pensar sobre isso, e se tiverem perguntas, eu estou aqui, ou podem também me escrever um e-mail, mandar um e-mail. E eu não tenho aqui o fone de ouvido, podem perguntar em inglês. Olá, esse documento é muito interessante, com muitos detalhes, e é muito interessante de ler, mas uma coisa que eu não consigo entender toda vez que eu leio é o /48 para cada um. Não faz sentido para mim. Eu realmente quero entender qual é o raciocínio por trás, porque eu vejo assim para os clientes corporativos, mas não entendo para um usuário residencial de banda larga. Então, por que seria usado num cenário de banda larga? Se vocês resolvem dar às pessoas um /48, você pode. Isso depende do seu cérebro. Se você não pode viver com a ideia de que você está gastando espaço IPv6, não faça. Então, ele entrega /56. Mas eu estou procurando entender o raciocínio que vocês seguiram num documento com casos justos. Não é para poupar IPv6, mas procurar entender o raciocínio de onde essa ideia surgiu, se tem uma razão de uso que eu não estou visualizando. Bom, algumas pessoas querem ter na sua tabela de roteamento /48, eles dizem: se eu tenho diferentes tamanhos, então é um pouco isso, uma opção, é só uma preferência pessoal. Até o /56 poderia ser mais do que suficiente para os clientes empresariais. Então, assim, a principal razão que eu ouvi foi que, de fato, as pessoas entregavam /56 para usuários residenciais e 56 para os empresariais, para criar uma espécie de diferenciação, para que as pessoas das empresas se sentissem mais felizes porque recebiam mais, mas tecnicamente não faz nenhuma diferença. Muito obrigado. Jorge Palet. Há muitas outras razões para o /48. A gente já discutiu isso muitas vezes, mas a primeira é: você não quer ser conservador no IPv6, então, porque queremos ver se nós continuamos durando até pelos próximos 500 anos. Mas esse não é o problema. Eu queria falar que eu já falei com o Jan e já discutimos sobre isso faz algumas semanas. Estamos procurando, talvez eu publique na próxima semana um documento que espero que se transforme no BCP, no IETF. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Está bem claro, eu acho. Muito obrigado e felicidades na implementação de IPv6.